Glória a Deus. Podemos assentar. Obrigado. Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? Eu gostaria de dizer um Feliz Natal a todos aí que eu não pude ver antes. Feliz Natal, Jesus nasceu, aleluia. Muito bom nós comemorarmos o Natal. É uma data que eu gosto bastante. Eu creio que a grande maioria gosta, né? Sempre tem as exceções. Mas geralmente as pessoas que não gostam do Natal têm algum trauma envolvido nisso, né? Infelizmente por necessidade ou algo do tipo. E eu louvo a Deus pela nossa igreja que trabalhou aí para que muitos tivessem um bom Natal. Isso é muito bom. Isso é muito Jesus, né? Isso é o que Jesus faria no Natal, né? Ele não ficaria só com a sua família, ele iria atrás dos necessitados. E isso é muito bom. Fico muito feliz pela nossa igreja e por tudo aquilo que nós temos feito. Gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia em João 3. Capítulo 3, versículo 1 em diante. Ninguém traz a Bíblia. Só o telão. Se o telão falhar, ninguém lê, né? Jesus e Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos aquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando eu falo das coisas desse mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o homem que desceu do céu. Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do homem tem que ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E assim que o julgamento é feito, Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Feche seus olhos.
Senhor Jesus, aqui está a minha vida, aqui está as nossas vidas. Usa-me, Senhor, como boca do Senhor para dizer aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Que o Senhor possa, Senhor, fazer com que essa mensagem chegue. Que em nome de Jesus, toda distração, todo vício no celular, agora eu repreendo em nome de Jesus. Que nós consigamos, Senhor, prestar atenção naquilo que o Senhor tem a nos dizer. E que nós venhamos, Senhor, focar naquilo que nós temos nesse período que nós estamos com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, é um longo texto, mas para quem prestou bastante atenção, consegue entender que Jesus está falando com o chefe dos fariseus. E para todos que conhecem um pouco da Bíblia, sabe que Jesus enfrentou uma longa batalha de discussões contra os fariseus. Eles sempre tentavam colocar Jesus em uma situação onde ele seria incriminado. E o que leva Jesus a um futuro de morte e, graças a Deus, de ressurreição também. Mas o que eu quero falar aqui é que esse era o chefe dos fariseus e ele era o cara que admirava Jesus. Porque nós vemos na presença de Jesus outros fariseus chegando que não se portariam diante de Jesus dizendo: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Então, ele reconhece, ele chama de Rabi, ele chama de mestre. Então ele coloca Jesus acima de conhecimento, do conhecimento que ele tinha. E quando nós prestamos atenção aqui, Jesus ele entrega um grande segredo, porque a mente de Nicodemos não podia entender o que era Jesus e o que era o reino de Deus. E nós conseguimos enxergar que aqui Jesus fala para ele assim, que não é possível entrar no reino dos céus aquele que não nascer do Espírito e das águas, né? Então ele fala: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui, e que você entendesse que nascer da água é um batismo, e do Espírito seria outro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, o que Jesus está focando aqui, ele está dizendo assim, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não tiver ambos. E é algo que choca muita gente, que fala assim: não, mas se eu somente reconhecer o nome do Senhor Jesus, aquele que crê e for batizado será salvo. Sim, mas Jesus está falando sobre um novo homem nascer de novo. Não está falando de limites da graça. Então a pessoa está lá no hospital, você vai pregar o evangelho para ela e você fala: olha, aceita Jesus agora, se arrependa. Deus ele enxerga a pureza do nosso coração, a misericórdia que há no fundo do nosso coração. Então eu creio que nesse momento há sim uma salvação. Mas e para nós que estamos aqui, segunda na igreja? Para nós o pedido de Deus é nascer de novo. Então o que Jesus afirma é que é necessário nascer de novo. É necessário que nasça o Vitor espiritual. E onde nasce o Vitor espiritual? O Vitor espiritual ele nasceu no momento que eu me batizei. Eu aceitei Jesus, eu reconheci ele perante os homens, mas agora eu quero matar perante a água aqui a velha natureza, e eu estou declarando no mundo espiritual. Mas não faz sentido. Lógico, porque é espiritual. A ceia faz sentido? Não faz tanto sentido, mas é um ato espiritual. Nós estamos ceando, comendo o corpo e o sangue de Cristo. Naturalmente isso é diferente. Não é algo normal, é algo espiritual. Então a partir do momento que nós passamos a sermos seres não só naturais, e sim seres espirituais, nós temos atitudes de um ser espiritual. Por isso que nós falamos muito sobre a guerra da carne e do espírito, porque Jesus ele era 100% homem e 100% Deus, certo? Porque ele tinha o espírito humano, mas ele tinha o espírito de filho de Deus sobre ele. E nós vemos que Jesus ele tem uma caminhada como homem e com o Espírito de Deus. Então ele não é somente aquele
Jesus. Porque poderia ter outro Jesus na época, então ele não era só um Jesus, mas ele era o Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Então existe uma diferença, e quando João Batista declara a respeito de Jesus, quando João Batista está abrindo o caminho para Jesus, ele fala: aquele que vem após mim batizará não só batizará com água, mas ele vai batizar também com fogo, que é exatamente o batismo que Jesus se refere a um homem que nasce de novo. Ou seja, para nascer de novo é necessário que o Espírito de Deus esteja sobre nós e nós estejamos com o nosso espírito vivo em Deus, sermos seres vivos em Deus. É possível que haja uma morte então do espírito que é vivo? Sim. Muitas pessoas se desviam dos caminhos do Senhor, logo o Espírito de Deus que estava vivo nela morre, porque o pecado traz vamos lá. O pecado traz Não, vocês estão muito fracos, vocês não comeram pernilzinho, franguinho. O pecado traz a morte, amém? A morte. Você morre de imediato assim que você pecou? Não, a não ser que você esteja se suicidando. Aí você morre de imediato com o pecado. Agora, caso contrário, você não está morrendo fisicamente, mas um ser espiritual precisa alimentar o espírito. E quando nós vemos a caminhada de Jesus, Jesus começa a falar que ele não é um homem que nem só de pão vive o homem. Não é só de pão que eu vou viver. E aí ele começa a mostrar um outro tipo de alimento, porque Jesus ele está o tempo todo mostrando o reino de Deus e não o reino humano. Em todo momento nós vemos os discípulos olhando e buscando um reino humano em Jesus. Nós conseguimos enxergar eles querendo uma posição ao lado de Jesus, como se ele fosse se tornar um imperador. E o motivo de Jesus ser preso e crucificado é porque justamente esse era o entendimento que os romanos tinham, que ele era perigoso realmente. Mas os próprios fariseus que odiavam a Jesus, eles não queriam que Jesus tivesse ênfase, porque eles julgavam heresias, eles julgavam a palavra de Jesus como algo fora da palavra, sendo que na verdade era a visão correta da palavra. Tá, Vitor, mas nascer de novo é algo que a gente já sabe, né? A gente já se batizou e tal. Nós vivemos em um momento onde o espiritual ele está sendo transformado em algo natural e banalizado. Por exemplo, não precisa de batizar, você pode aceitar Jesus, você pode somente reconhecer Jesus, e nós tiramos a importância de um lado espiritual. Jejum, para que o jejum? Eu já estou fazendo tanta coisa, para Deus, para que eu preciso de fazer jejum? Na verdade, eu acho que isso não tem tanta importância, né? Acho que não é tão necessário um jejum. Eu estou falando, para que vir à igreja? Para que eu vou me reunir com pessoas? Pessoas são muito trabalhosas, sabe? A gente vai viver diante de um jugo das pessoas, a gente vai viver diante de um jugo dos seres humanos que estão ali, mas Deus construiu um templo no meu coração e no seu coração, então não é necessário mais isso, não é necessário. Só que isso é um engano e uma mentira de Satanás que faz com que você desespiritualize o espiritual, para que você queira trazer ao natural a falha humana, a falha lógica do ser humano, confundindo o espiritual. Por exemplo, Vitor, eu tenho falha. Meu Deus, o que é isso? Eu tenho falhas naturais, certo? Só que nós não podemos confundir as minhas falhas naturais com o Vitor espiritual. Deus vai deixar de usar um pastor, Deus vai deixar de usar um líder porque ele tem falhas naturais? Jamais. Deus ele não deixa de te usar
porque você tem falhas naturais. Ele está tentando fazer o tempo todo, é que o Espírito Santo, ele nos cerca o tempo todo para tentar mostrar que você é um ser espiritual. Alimente o ser espiritual, alimente o Espírito de Deus que está em você, para que você tenha força, para que na guerra entre o 100% Espírito, do 100% carne que você é, o Espírito vence. Porque nós vamos começar a perder a intimidade, a proximidade de Deus, à medida que nós deixarmos de alimentar o Espírito Santo de Deus que está em nós. Ah, mas o Espírito Santo de Deus, então ele vem e habita em mim? Sim, só que o seu Espírito é o seu Espírito. Ah, uma vida ficou confusa agora. Agora ficou um pouco estranho. Não. Quando você não reconhece Jesus, quando você não aceitou Jesus ainda, você é considerado como morto, certo? É uma pessoa que está morta, espiritualmente. E a partir do momento que ela aceita Jesus, reconhece, é batizado, o Espírito de Deus vivifica o homem, traz a vida ao homem. Então logo aquela pessoa passa a ter vida em Cristo, vida eterna e também um Espírito vivo. Geralmente eu falo assim, gente, traz as pessoas para a igreja, porque morto não tem escolha, né? Morto não tem nenhum tipo de iniciativa própria. Então toda a iniciativa da sua família, que precisa reconhecer Jesus, toda a iniciativa, toda a vida que eles precisam, toda a energia de Deus, está em você, não neles. E aí a gente passa a deixar de ter muitos problemas. Porque você não vai olhar mais para o seu pai e falar, ah, meu pai me machucou, ele me feriu, ele disse palavras tortas para mim, ou algo do tipo. Quer dizer que seu pai está agindo pela carne, não pelo Espírito. Então logo, se você tem um entendimento de que o Espírito de Deus vivo em alguém não faz com que essa pessoa fira a outra, você passa a dar vida para aquela pessoa e não ódio. Mas entender que nós somos seres espirituais é muito difícil, é muito trabalhoso. O que Jesus fala aqui a respeito das pessoas que não querem entender. Então ele fala assim, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos aquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falam as coisas desse mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Aí ele fala aqui a respeito de que ninguém subiu ao céu. Ele fala a respeito da estaca de Moisés, que eu já vou falar sobre isso. Mas Jesus, ele está falando a respeito de, eu acho que é aqui, aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E assim o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Quando nós guardamos o sentimento ruim em relação a uma outra pessoa, nós estamos dizendo assim, não quero andar na luz de Cristo, porque eu quero fazer aquilo que é mal. Como pode um Espírito vivo que está em você, que está sobre você, o Espírito de Deus, guardar algo ruim em relação ao outro? Não tem como. Ou você abre mão do seu orgulho, do seu ego, ou você prefira andar, mesmo com Cristo, por um caminho mau. Mas é possível, Vitor? É. Porque quando Jesus fala em relação a nascer de novo, Ele está falando em relação a uma nova criatura. Então é como um bebê. Então aquele bebê pode parar de crescer, porque ele parou de se alimentar. Eu vejo como a Maria Flor cresce, e eu vejo que à medida que ela come, se alimenta, mama, ela vai crescendo, vai tendo energia, saúde, estrutura. Ela vai ficando mais feliz. Se ela comer menos, ela fica menos feliz. E por que a gente acha que no mundo espiritual nós não vamos ter a mesma impressão? Se você nasce de novo, se Jesus usa esse exemplo, é porque nós podemos usar ele, porque aquilo que nós vivemos na terra, na verdade, é um reflexo do mundo espiritual. Então, se existem juízes aqui na terra, é porque tem um juiz no mundo espiritual.
Se existem pessoas aqui que reinam na terra, é porque existem reinos espirituais. Então, se existe crianças e nascimento na terra, é porque existe o nascimento espiritual. E é exatamente isso que Jesus está falando. Ele está falando sobre nós nascemos e crescemos. E a maturidade do entendimento com Jesus caminha com isso. Então eu posso parar como um bebê porque eu não consigo evoluir em Cristo, porque eu não consigo olhar para mim mesmo e dizer, isso aqui Jesus está certo, eu estou errado, me perdoa Rayane, eu te machuquei, me perdoa porque eu fiz algo errado. Às vezes a Rayane que me machucou, mas eu vou chegar nela como Jesus disse que eu devo fazer, falar, Rayane, me perdoa. Ei, você fez isso? Não era a Rayane, tá? Mas estou dando um exemplo de uma pessoa que pode te maltratar, ainda que ela esteja errada. Então a maturidade, na realidade, ela é o quanto somos parecidos com Jesus. A maturidade, ela está ligada exatamente ao quão semelhantes somos com o Mestre. A maturidade, ela está ligada ao quão nós somos... Vamos crescendo, então como uma criança que no começo erra, falha, a tendência de pecados nosso, no começo de conversão é ser maior do que depois de um tempo de maturidade. Não quer dizer que quando você estiver um pouco mais maduro, você não venha cair, porque o apóstolo Paulo disse, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque nós continuamos sendo 100% humanos, independente da maturidade espiritual, e 100% espírito. Só que o nosso espírito não é como o de Jesus, no sentido de que Jesus era o próprio Filho de Deus. Nós somos filhos herdeiros de Deus, mas nós temos o espírito de herdeiros. Então, a partir do momento que Jesus fala aqui, ele fala a respeito da estaca de Moisés. Então, Jesus está ensinando um cara que conhece da Bíblia. Ele está ensinando um cara que já tem um certo entendimento. Então, ele fala aqui assim, ó. Deixa eu só achar. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho de Deus tem de ser levantado, para todos que crerem nele tenham a vida eterna. E aí ele fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Naquela época de Moisés, o pessoal pecou porque eles julgaram Moisés e eles julgaram a Deus dizendo que Deus errou. E aí o que acontece? Serpentes começam a matar eles. Deus autoriza que isso aconteça, porque eles pecaram contra Deus. E o pecado, naturalmente, ele traz a morte. Números 21, para quem quiser depois acompanhar. Então, o pecado ele traz a morte. E aí, muitos hoje confundem, né, o crucifixo, por causa dessa fala de Jesus. Porque a realidade é que Jesus está querendo dizer, naquela época foi feito levantado uma estaca e uma serpente de bronze, que muito similarmente é o símbolo da medicina, mas não vamos entrar nesse caso. Moisés levanta essa estaca para que o povo olhasse para ela e fosse curado. Então, quando Jesus está dizendo que o Filho de Deus precisa ser levantado para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, ele não está querendo dizer que nós precisamos carregar um crucifixo e ficar olhando para ele e passar diante de uma igreja. Não é isso, até porque isso não cura de imediato. Agora, quando nós passamos diante da imagem de Jesus, pela palavra, pela imagem de quem Jesus de fato é, não pela imagem física, até porque Deus não quer um objeto para ser adorado, Ele quer ser adorado por quem Ele é, porque Deus seria muito limitado se Ele tivesse preso a um crucifixo com a imagem de Jesus. Mas o que Jesus está querendo dizer é aquele que nele crê,
quando olharmos para Jesus, quando olharmos com os nossos olhos espirituais, porque Jesus não está falando de carnal, Ele está falando o tempo todo de nascer do Espírito. Então nascer do Espírito é você olhar com os olhos espirituais, e olhar para os olhos espirituais eu tenho uma doença no meu corpo físico, então eu olho para Jesus com os olhos espirituais, e digo: Senhor, cura-me, e você vai ser curado. Então eu vou olhar com os olhos espirituais para Jesus, e eu vou dizer: Senhor, eu tenho essa ferida, essa mágoa, essa angústia, e eu vou entregar para Jesus. Só que nessa entrega de olhar para Ele, tem a exigência de agir como Ele. Então eu olho pela entrega que Jesus fez, eu olho para aquilo, a ação de Jesus, de amar a mim e me dar uma oportunidade de salvação. Então aí eu olho de volta para Jesus, nas atitudes dele, e falo: eu vou viver como o Espírito Santo quer que eu ande, eu vou perdoar, então eu vou largar essas práticas, então nada mais importa, os meus sentimentos não importam mais. Eu estou chateado, eu estou estressado, eu estou nervoso, isso não cabe mais para o ser espiritual, e eu me enquadro nisso. Não cabe mais para o ser espiritual o estrelismo, não cabe mais para o ser espiritual o extremo de estresse, não cabe mais para o ser espiritual a falta de perdão, não cabe mais para o ser espiritual o pecado de estimação, não cabe mais. O que cabe agora é ser como Cristo à medida que nós olhamos para Ele. Então, se você ainda tem frutos da carne, frutos de mágoa, frutos de rancor, frutos que não são de Jesus, que você olha para Jesus e fala: eu não sou igual a Jesus porque eu faço isso. Então você pega isso, e é isso que você precisa consagrar. E um ser espiritual, para ele vencer, ele precisa de jejum e oração. Um ser espiritual, ele precisa consagrar. Só que se você não quiser andar na luz, você vai parar na maturidade. Mira ano, passa ano, e eu continuo sendo o mesmo. Eu continuo com a mesma deformidade, Senhor. Será que não é possível que Deus não me muda? Quem precisa mudar somos nós. É nós que precisamos olhar para Jesus da maneira correta e falar assim: Senhor, vai doer, mas eu preciso liberar um perdão aqui. Vai doer, mas eu preciso melhorar. Eu vou ter que engolir a minha raiva e falar: Deus te abençoe. Eu vou ter que engolir quem eu sou, porque na realidade eu não sou mais meu. Nós fomos comprados por uma morte de cruz. O mundo inteiro foi comprado. Só que através dessa compra de morte de cruz, é necessário vida em abundância. Então, porque muitos não vivem em abundância? Porque ainda há muita fome, porque ainda há o abuso, porque ainda há o pecado, porque as pessoas ainda não entenderam quem elas são diante de Jesus e o preço que foi pago por elas. Porque à medida que eu entendo quem eu sou diante de Cristo, eu olho e falo assim: eu preciso ser como Ele, porque Ele me amou de uma maneira muito maior, Ele se entregou de uma maneira muito radical. Evangelho é radical, evangelho não é melzinho na chupeta, não. Você está salvo, você está maravilhoso, agora você é um ser iluminado, agora você pode fazer o que você quiser que Deus te perdoa. Não é assim. Faça o que Deus quer, e o que você quer, mate. Porque Cristo diz: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e negue a si mesmo. Negar a si mesmo é negar a carne, é a nossa vontade, é negar aquilo que nós somos. Então eu não sou mais eu quem vivo. Então nós temos João Batista anunciando aquele que vinha para entregar o batismo com o Espírito Santo e o batismo nas águas. Então João Batista fala sobre isso, e na sequência desse texto, Jesus e João Batista, acontece um episódio que eu acho ele muito bom, que é assim, depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judeia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muita água. Depois
João ainda não tinha sido preso. Então foi o episódio antes de João ser preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação, ou seja, o batismo. Eles foram dizer a João: mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. João respondeu: ninguém pode ter uma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali, o escuta, se alegra quando ouve a voz dele. Assim também, o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem que ficar cada vez mais importante e eu menos. João Batista, ele tem exatamente a resposta de maturidade que Jesus estava explicando para Nicodemos um episódio antes. Ele está perdendo evidência. A pessoa de João perde evidência porque Jesus também está batizando. E aí ele vira os seus discípulos com ali discussão para entender um ato cerimonial. Chega e fala assim: cara, ele está levando todo mundo. Nós estamos ficando batizando aqui agora só pouca gente. Ele fala assim: eu sou amigo do noivo, eu não sou o noivo. E o que importa agora é que ele cresça e eu diminua. Cara, a maturidade dele estava batendo lá no teto, porque ele entendeu antes de Jesus morrer quem Jesus era. Ele teve a visão de quem Jesus era na íntegra, e ele falou assim: cara, ele é tudo e eu não sou nada. Então o que eu tenho que fazer é somente o meu papel. E o meu papel é ser menos importante, e ele cada dia mais importante. E essa mentalidade de João Batista precisa estar em nós. Que Cristo seja mais importante no meu dia a dia, que Cristo seja mais importante nas minhas atitudes, que Cristo seja mais importante do que eu sou importante. E que Ele transpareça cada dia mais no meu ser, que Ele transpareça cada dia mais nas minhas atitudes do que eu mesmo. Então as pessoas vão ter que olhar e vão falar assim: cara, você não é mais a mesma pessoa. Antes você ia dar um barraco aqui, agora você não vai dar mais. Olha como é diferente, como espelha Jesus. Ah, mas eu não consigo. Então entrega ao Senhor, consagre ao Senhor. Sabe, João Batista era um cara separado. Ele era um cara totalmente separado. Você vê que ele não comia qualquer coisa, ele se entregava por completo. E nós precisamos conseguir enxergar esses detalhes, porque mais para frente, o apóstolo Paulo fala acerca de armadura de Deus, ele fala sobre a consagração, ele fala sobre o jejum. Nós precisamos matar a nossa carne, e para matar a nossa carne nós precisamos fazer muito jejum, muita oração, matar mesmo, de eu não vou fazer isso, e vai doer, vai ser algo diferente, mas nós vamos estar levantando o nome de Jesus, porque é isso que é importante. Porque nós não somos mais o ser humano natural, que eu tenho minhas vontades, meu corpo, minhas regras, eu e minhas vontades. Não é mais assim. Quando você foi batizado, morreu lá você, e agora você é de Jesus, e quem é de Jesus é de Jesus. Acabou. Por isso que é muito mais importante, como a Juliane falou aqui, é muito mais importante a pessoa de Jesus do que as minhas vontades naturais. É óbvio que eu tenho vontades naturais, porque eu repito, nós somos carne e espírito. Só que quem que tem que vencer em todas as áreas? O espírito. Às vezes vai vencer a carne? Vai. Mas nós precisamos identificar: opa, a carne venceu aqui, eu vou matar ela. Eu vou matar. Está vencendo na área sexual? Vou matar. Está vencendo na área do estresse, da personalidade? Eu vou matar. Está vencendo na área do perdão? Então eu vou matar.
Eu vou matar a mim mesmo. Eu vou matar os meus prazeres. Eu vou matar a minha vontade, para que a vontade de Cristo seja em mim. Muitos têm a vergonha como um grande adversário, o medo. Eu vou matar isso. Então eu vou consagrar. É mais importante que Jesus seja consagrado do que eu mesmo. E eu quero te convidar a ficar de pé agora nesse momento. E eu quero que você liste ao Senhor qual é o nível de maturidade que você quer para 2022. Senhor, eu quero vencer essa área. Eu não quero mais isso. Eu não quero novamente isso. Eu quero novas etapas, novas batalhas. Senhor, me ensina. Eu quero passar de nível. Eu quero pisar para degraus mais altos. Só que para isso, quebra o meu orgulho, Senhor. Quebra a minha vontade de ser, sendo que na verdade quem precisa ser é o Senhor. Comece a falar ao Senhor enquanto esse louvor vai ser cantado aqui. Igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Nos ensina, Senhor, a vencer. Nos ensina, Espírito Santo. Se tiver que gritar, eu gritar. Nós viemos valorizar a tua morte na cruz. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Espírito Santo de Eu Deus, quero que nós venhamos matar as nossas vontades, que nós venhamos matar quem nós somos. Oh Senhor, para que nós possamos viver a integridade do corpo de Cristo. Que nós venhamos viver a integridade. Jesus, eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluia. Que nesse momento você venha dizer ao Senhor, não o que o outro fez, não o que as pessoas fizeram, não o que as injustiças que você sofreu, mas que você venha dizer as suas ações, as suas próximas atitudes. Espírito Santo, eu quero para 2023 viver algo novo. Eu quero amadurecer em área X, Y, Z. Eu quero ser, Senhor, a sua imagem e semelhança. Eu quero ser como o Senhor diz que eu sou, a maneira que o Senhor me enxerga, a maneira que o Senhor vê em mim as qualidades, a maneira que o Senhor vê em mim. Oh Pai, ensina-me a andar contigo, ensina-nos a amadurecer contigo, que nós venhamos, Senhor, diariamente matar quem nós somos, para que contigo nós venhamos crescer a cada dia mais. Em nome de Jesus, aplauda forte o nome do Senhor. Nós te glorificamos, nós exaltamos o seu nome, nós exaltamos o seu nome, Jesus.